Oi, meus alunos do terceiro ano. Aqui estou eu em mais uma aula de Sociologia. Meu nome é Caroline e vamos continuar com nossos assuntos da segunda unidade. A gente está trabalhando as mudanças sociais e na aula passada a gente trabalhou alguns autores clássicos, sociólogos clássicos, como eles pensavam essas questões sociológicas. E hoje a gente vai trabalhar outras análises sociológicas sobre essas mudanças sociais, mas de uma perspectiva diferente, né? Vamos lá. O progresso e o desenvolvimento talvez sejam as palavras mais comuns que a gente observa ou que a gente até utiliza no nosso cotidiano para falar sobre uma possível mudança social. Já vimos os que pensavam os autores clássicos, a gente já viu o que pensava Auguste Comte, Durkheim, Max Weber, Karl Marx sobre essas questões de mudança social. Agora a gente vai examinar como essa questão foi proposta a partir dos meados do século XX. Porque após a segunda metade do século, após a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 até 1945, ganharam visibilidade desigualdades entre as sociedades do mundo. E alguns estudiosos começaram a falar muito sobre isso. Então são essas análises que a gente vai refletir um pouco. Bora. Uma das teorias que esses sociólogos eles construíram a partir dessa segunda metade do século XX foram as teorias da modernização. E como é que elas fundamentam essa questão do progresso e tudo mais? Essas teorias da modernização baseiam no pressuposto em que as sociedades elas partem de um estágio inicial considerado tradicional e elas vão para um estágio superior considerado moderno, em uma escala de aperfeiçoamento contínuo. Sempre acontece isso. Para essas teorias de modernização, para todas as sociedades deverão acontecer isso. Coloquei aqui essa imagem para ficar mais claro esse entendimento. Esse estágio tradicional, que é considerado inicial, como por exemplo um estágio primário, ele para ser considerado um estágio moderno, ele passa por uma modernização que a gente vai entender mais sobre qual é essa característica de modernização. Para esse aperfeiçoamento, né, ele passa por um aperfeiçoamento para ser considerado um estágio moderno. Então, esse é o pressuposto principal dessas teorias de modernização. Essas teorias utilizam algumas das análises principais de Emile Durkheim e de Max Weber, que a gente estudou na aula passada, mas procuram dar uma nova perspectiva a elas. De acordo com essas teorias, as sociedades são tradicionais ou modernas conforme as características que elas possuem. Então, se eu tenho algumas características tais, eu não vou dizer quais são agora, eu sou considerado uma sociedade tradicional, estou no estágio inicial. Agora, se eu tenho tais características diferentes a essa, agora eu sou considerado um país, uma sociedade moderna, uma sociedade agora no seu estágio transformado. Então vamos lá. O padrão de modernidade é dado, logicamente, acho que vocês sabem, né, pelas sociedades norte-americanas, do Canadá e dos Estados Unidos, e também pelas sociedades europeias ocidentais, principalmente França, Inglaterra e Alemanha. E quais são essas características que dão essa significação, essa diferença entre sociedade tradicional e sociedade moderna? Vários sociólogos, eles procuraram entender quais eram essas características. Tem aqui alguns sociólogos dos Estados Unidos, como Talton Parson, David, e alguns sociólogos, e também o sociólogo ítalo-argentino Gino Germani. Eles utilizaram alguns esquemas que foram muito parecidos para caracterizar cada tipo de sociedade. Então, desses estudos foi construído aqui essa tabela entre as características das sociedades tradicionais e das sociedades modernas. Bora lá. As sociedades tradicionais, elas possuem um certo particularismo, enquanto as sociedades modernas, elas possuem como característica o universalismo. As sociedades tradicionais, elas possuem orientação para atribuição, enquanto as sociedades modernas, elas possuem orientação para a realização.
As sociedades tradicionais possuem uma difusão funcional, enquanto as modernas possuem uma especificidade funcional. É claro, né, as pessoas vão se tornando mais especializadas em determinados tipos de função. Enquanto as tradicionais, pouca motivação para o desempenho, nenhuma abertura à experiência, hierarquia profissional, pouca imaginação criadora, pequena mobilidade social e resistência à mudança. Essas características tradicionais, tanto as modernas, são tidas a partir dos estudos desses sociólogos, tá bom? Não que toda a sociedade... A gente vai aprender mais um pouquinho sobre isso. Vamos lá. E agora sobre as características das sociedades modernas. Muita motivação para desempenho, grande abertura à experiência, especialização profissional, muita imaginação criadora, grande mobilidade social e abertura à mudança. Então são essas características que afirmam que uma sociedade ela é moderna ou uma sociedade ela é tradicional. Vamos lá. De acordo com esses sociólogos, a mudança social ocorreria quando os indivíduos ou grupos, isto é, as sociedades, deixassem as características tradicionais e passassem a aderir às características das sociedades modernas. Então, esses valores tradicionais seriam superados e ocorreria a evolução social modernizante. Então, é aí a chave dessa teoria da modernização, é que as sociedades tradicionais elas vão deixando de lado as suas características que dão tradicionalidades a ela e vão aderindo às características das sociedades modernas até que ela vire uma sociedade dita moderna. Por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo, duas fotos para a gente analisar um pouquinho. A primeira foto é da aragem da terra, a foto da esquerda, da minha esquerda, é a foto da aragem da terra com o uso de tração animal. Enquanto a foto da direita é a aragem da terra agora já mecanizada, já com o trator e tudo mais, com todos os mecanismos para facilitar o arado. E a gente tem que refletir quando a gente analisa essas teorias modernizantes sobre essas características e tudo mais, várias características, de que para passar de uma situação para outra, do tradicional, no caso a aragem de tração animal, para a aragem mecânica, bastaria mudar de atitudes e comportamentos? Porque, segundo esses sociólogos, para eu modernizar o meu grupo ou a minha sociedade, eu teria que deixar de lado as características tradicionais e internalizar as características modernas. Mas com essas duas imagens aí a gente percebe que não é assim, né? Não é tão assim. Para eu ser considerada uma sociedade moderna, agir conforme as características das sociedades modernas, mudar as minhas atitudes e comportamentos é o suficiente? E cadê os mecanismos? E cadê as tecnologias? E cadê os investimentos? Então, é isso que a gente tem que analisar um pouco quando a gente vai tratar sobre essas teorias. Por quê? De acordo com as críticas mais gerais dessas teorias da modernização, elas afirmam que essas teorias são etnocêntricas. Por quê? Pois têm como referências as sociedades consideradas desenvolvidas economicamente, com um determinado tipo de estrutura política. Essas teorias admitem as trajetórias de todas as sociedades como se fosse uma reta, como se fosse linear, ou seja, presumem que as sociedades modernas um dia foram tradicionais e mudaram a sua mentalidade, a sua forma de ver o mundo e de organizar o mundo, e que foi isso que no estalar de dedo fez ela ser uma sociedade moderna. A história é tratada por essas teorias como um processo único, como um caminho de mão única, uma reta. Lembra daquela reta que eu coloquei no início do slide? É como se fosse uma reta, onde o destino igualmente é único para todos, determinado pelo estágio de desenvolvimento alcançado pelas sociedades tomadas como modelo. Então, todas as sociedades um dia deverão sair, segundo essas teorias, deverão sair do estágio inicial e ir para o estágio
final, que é o estágio moderno. Mas será que as condições tecnológicas, investimentos financeiros, políticos, todas as estruturas são as mesmas em cada sociedade? E até essa questão da linearidade da história é um pouco complicada de observar, não é não? E outra coisa, a ênfase nessa teoria é posta na cultura, na visão de mundo, no comportamento das pessoas, como se tudo fosse resolver no estalar de dedo se eu mudar o meu comportamento na sociedade. Se o indivíduo mudar de comportamento e parar de agir como uma sociedade inicial e começar a pensar como uma sociedade moderna, a sociedade vai se transformar de um dia para o outro em uma sociedade moderna. Mas a verdade não é aí, porque essa teoria ela deixa de lado as estruturas econômicas, as estruturas políticas e todas as outras estruturas. Por quê? Porque não percebe a influência realmente dos investimentos, tecnologia e tudo mais, para que uma sociedade ela se modernize, ela passe por essa questão que a gente está falando assim, do progresso. Não que isso seja mais importante nesse assunto que a gente está conversando hoje, porque ainda tem mais outra teoria que eu gostaria de falar com vocês, que é subdesenvolvimento e dependência. A gente falou sobre as teorias modernizantes, sobre como ela se constrói, sobre a crítica em relação a ela, e agora a gente vai para outra teoria. Hoje a gente vai conversar sobre duas, aquela e essa. Primeiramente, após fazer uma análise crítica das teorias da modernização, vários autores da década de 1960 e 1970 procuraram explicar a questão da diferença entre os países por outro ângulo, e não mais por essa questão entre estágio inicial e estágio moderno. Não. Focalizando a diversidade histórica de cada sociedade e as relações econômicas e políticas entre esses países. A pergunta que se fazia era a mesma proposta pelas teorias anteriores. O que explica a desigualdade entre os países da América Latina, da África, da Ásia e da Europa e os Estados Unidos? Agora as respostas mudaram, porque não é a mesma para todos os países. Enquanto a pergunta era feita naquela teoria e a resposta era uma só, as sociedades ainda não adquiriram as características de uma sociedade moderna. Era uma resposta para todos os países. Agora não, as respostas agora mudaram, porque essa teoria ela busca analisar os países, a diversidade histórica de cada sociedade, de cada país, tanto as relações econômicas e políticas. Esses autores partiram de uma visão que foi desenvolvida pela Comissão Econômica para a América Latina da ONU, Organização das Nações Unidas, para quem não sabe. De acordo com esse estudo da CEPAL, do ponto de vista econômico, nas relações entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, havia uma troca desigual. Preste atenção agora. Uma deterioração dos termos de intercâmbio. Por quê? Ele afirma que entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos existe uma troca de comércio, troca comercial e tudo mais. Mas existe uma troca desigual, em que essa troca não é a mesma, não favorece os países desenvolvidos e subdesenvolvidos da mesma forma. A gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Países centrais e países periféricos, é aí onde eu quero chegar. Historicamente, essa troca desigual, já se explicava por uma divisão internacional do trabalho, que cabia aos países periféricos, considerados dominados, vender aos países centrais, considerados dominantes, produtos primários, que eram os agrícolas, e matérias-primas, que eram os produtos de minério, ferro, essas questões, né, para fazer material, e comprar os produtos industrializados. Então, preste atenção, os países periféricos, vou dar o exemplo do Brasil. Os países periféricos, eles produzem produtos agrícolas
tem um território enorme, cheio de minério de ferro, de cobre, de ouro e muitas coisas. Então eles vendem para os países centrais, seja lá qual for, são vários. E esses países centrais, esses países centrais vendem novamente tudo isso já industrializado. Por exemplo, o Brasil, ele vende laranja e compra o suco de laranja na caixinha. É só um exemplo que eu estou querendo dar para vocês. Então, esses países, eles vendem esses produtos e compram esses produtos industrializados. Mas ao longo dos anos foi necessário que os países periféricos vendessem mais matérias-primas e mais produtos agrícolas para pagar a mesma quantidade de produtos industrializados. Ou seja, foi aumentado o número de produtos agrícolas, o número de minérios que os países periféricos vendiam para continuar recebendo a mesma quantidade de produtos industrializados que já recebia antes. Então, não mudou nada, só faz enriquecer os países que já são ricos. Os países centrais e os países periféricos, é preciso analisar que eles têm um passado diferente e não colocar tudo no mesmo bolo, né, gente? Como fazia lá as teorias modernizantes, as teorias da modernização. Então, os países europeus, eles têm a história de que foram metrópoles no período colonial, ao passo de que os países da América Latina foram as colônias. Mesmo depois da independência, continuaram dependentes economicamente e politicamente dos países das antigas metrópoles, como Brasil e Portugal, por exemplo. Já a questão dos Estados Unidos, que é diferente, é que os Estados Unidos eles foram colônia da Inglaterra, mas eles não mantiveram essa posição de depender depois da independência economicamente e politicamente da antiga metrópole, porque eles conseguiram se desenvolver rapidamente e hoje eles são considerados um país dominante, principalmente sobre a América Latina, o que faz que agora os países da América Latina tenham outro país dominante. Bora lá. O sociólogo alemão o sociólogo alemão Andrea Gander Frank afirmava que na América Latina havia apenas o desenvolvimento do subdesenvolvimento. Então, os países eram subdesenvolvidos, então eles se desenvolvia pouco desse subdesenvolvimento aí que eles estavam, pois os países centrais, além de ser explorados economicamente, eram dominados politicamente, impedindo qualquer possibilidade de desenvolvimento autônomo. Como assim, Carol? Os países centrais, eles exploram esses países periféricos, dominando politicamente e impedindo qualquer tipo de possibilidade de desenvolvimento autônomo. Então, os países centrais, eles não querem que esses países periféricos, eles sejam países centrais. Outra coisa que a gente precisa analisar aqui, eles sugam tanto, exploram tanto economicamente, politicamente, e onde puder explorar, que eles não permitem que haja um avanço e eles sejam considerados desenvolvidos. Por isso que acontece que o Brasil até hoje ele ainda é considerado um país subdesenvolvido. No mapa, acredito que o professor de geografia de vocês devem saber mais. O Brasil é considerado um país subdesenvolvido. Os Estados Unidos é um país desenvolvido, alguns países da América Latina também ainda subdesenvolvido, outros em desenvolvimento. Eu acredito que é isso, mas enfim. Então esses países desenvolvidos, que são os países centrais, eles não permitem a ascensão, o desenvolvimento, com ser considerado um país desenvolvido dos países periféricos, né? E apenas subdesenvolvido ou em desenvolvimento. E olhe lá. E essa relação é desde o período colonial, porque alguns tinham desenvolvido e outros não. E forma uma teoria da dependência, que eu quero comentar um pouquinho sobre ela. Um segundo grupo de sociólogos, essa foi uma teoria que a gente acabou de explicar um
que acabou de entender um pouquinho, um segundo grupo de sociólogos, do qual participaram o brasileiro Fernando Henrique Cardoso e o chileno Enzo Faleto, propôs uma explicação um pouco mais detalhada dessa relação que a gente está acabando de ver, desses países periféricos e desses países centrais, que não permitem a ascensão desses países periféricos. E essa teoria ficou chamada de teoria da dependência. Tudo vai se encaixando, tudo vai se entrelaçando. Não é uma nova teoria, é só uma teoria que busca explicar, não é um novo assunto. É só uma teoria que busca explicar essa relação que a gente está estudando. Após a primeira fase de exploração, que durou até o fim da Segunda Guerra Mundial, iniciou um novo movimento que aprofundou a dependência dos países da América Latina. Esta continuou produzindo os mesmos bens primários para exportação, mas a partir da década de 1960 houve uma mudança principalmente no Brasil, na Argentina e no Chile e no México. A internacionalização da produção industrial dos países periféricos. Como assim? Os países que antes eles compravam os produtos agrícolas dos países periféricos e produziam nos seus próprios países, por exemplo, a França, ou Portugal, ou a Espanha, ou a Alemanha, eu comprava os produtos agrícolas e os minérios daqui do Brasil, levava para o meu país e na minha fábrica lá, eu transformava esses produtos em produtos industrializados e vendia novamente para que o Brasil pudesse comprar. Agora ocorreu a internacionalização da produção industrial dos países periféricos. E como é que ela se explica? Ela aconteceu, se configurou mediante a aliança entre os empresários e o Estado Nacional. Os produtos que antes eram fabricados nos países desenvolvidos começaram a ser produzidos nos países subdesenvolvidos, porque com a produção local evitava o gasto com os transportes. Então não é nada para ajudar os países periféricos, não, é tudo para se ajudar, viu, gente? Bora lá perceber esse negócio aí, viu? Então, certo que há poucos benefícios, né? Mercado de trabalho aumenta para algumas pessoas que já moram perto, entre outras questões, né? Entre outras questões. Além disso, as matérias-primas estavam próximas, a força do trabalho era mais barata, as matérias-primas estavam próximas e o Estado concedia incentivo fiscal, que é a redução total dos impostos, e construir a infraestrutura necessária para que as indústrias se instalassem e funcionassem. Então, o gasto que os países centrais eles tinham para tirar os produtos daqui e levar para os seus países, industrializar eles e colocar novamente aqui no Brasil foi realmente bastante diminuído quando ocorreu essa internacionalização aqui da produção industrial. Então, as fábricas desses países vieram para cá, grandes fábricas transnacionais, multinacionais, vieram para cá. O estado de São Paulo é uma prova disso. Também tem voltando. Então, essas empresas começaram a se instalar aqui no Brasil, fazendo com que a redução dos gastos, mão de obra barata, mesmo que por um lado o mercado de trabalho abra mais vagas para os moradores daqui, essa mão de obra vai ser bastante barata, né? Porque eles não vão querer pagar muito. E o Estado também concede incentivos fiscais e outros benefícios, né, por conta dessa aliança entre o Estado Nacional e os empresários dos países. Com isso, além de manter a exploração anterior, os países centrais exploravam diretamente a força de trabalho das nações subdesenvolvidas. Eu coloquei aqui um exemplo uma foto, né, da linha de montagem de uma empresa alemã em São Bernardo do Campo. Produzir localmente é mais lucrativo que exportar produtos industriais para os países periféricos. É uma imagem para ilustrar realmente isso que eu estou querendo dizer para vocês, que eu acho que vocês já estão entendendo, né? E outro conceito que toda essa questão ela aborda é o conceito de superexploração.
Um terceiro grupo de analista que analisa esse mesmo acontecimento, vê só, foram 3 grupos de analistas que analisaram esse mesmo acontecimento, que pode ser representado pelos brasileiros Teodoro dos Santos, Rui Mauro Marini, parte da teoria do desenvolvimento desigual e combinado, já delineado por Marx e posteriormente formulada por Leon Trotsky, para tratar da questão da diferenciação entre as sociedades capitalistas de um modo dialético. Conforme esses analistas, a situação de cada nação e a situação internacional não pode ser analisada separadamente. Eu não posso, gente, analisar a situação do nosso país, que é subdesenvolvido, a situação de um país do continente africano, que é considerado que não é desenvolvido, desculpe, o nosso país, que está em desenvolvimento, que é subdesenvolvido, isso mesmo, de um país no continente africano que não é desenvolvido, e, por exemplo, dos Estados Unidos, que pelo imperialismo, a repartição da África, vocês devem saber tudo em história, né? Eu só estou comentando aqui para não prolongar muito. Então, eu não posso analisar essa questão, o imperialismo, o novo colonialismo e tudo mais. Eu não posso analisar esses países que ainda agem pelo imperialismo nesses países do continente africano e exercem a sua força de exploração nesses países, eu não posso analisar separadamente, porque se um país ele está nessa condição que está, enquanto o outro cresce, não só os Estados Unidos, viu? França, e todos os outros países Inglaterra, todos os outros países que até hoje a África sofre, o continente africano sofre com isso. E para vocês não ficarem dizendo que eu estou botando culpa, tudo a culpa dos Estados Unidos. Eu só quero dizer isso. Então, eu não posso analisar esse conceito, né, de explorar, de país explorado e o explorador de formas diferentes, mas eu tenho que analisar, não posso analisar separadamente, porque eles estão intimamente ligados. As sociedades capitalistas não são polos que se excluem, mas que complementam. Na perspectiva desses estudiosos que estudam esse conceito da superexploração, que construíram esse conceito, o fenômeno do imperialismo é fundamental na compreensão dessa dependência. De acordo com eles, a história do subdesenvolvimento latino-americano é a mesma do desenvolvimento do sistema capitalista mundial, porque o sistema capitalista mundial só é desenvolvido, os países capitalistas, estou dizendo os países que vocês sabem o nome, eu vou dizer o nome dos Estados Unidos, mas depois não diga que eu estou colocando o nome, a culpa nos Estados Unidos. E outros países que exploram os países latino-americanos, como a Espanha, que explorou bastante, o México. Por isso que os países que eu estava falando era muito Brasil, Argentina, México, Chile, por conta desses países que foram explorados aqui na América Latina para valer mesmo, muito. Até hoje eles sofrem com isso e os golpes que acontecem são prova disso. Eu vou falar mais um pouquinho disso. Bora por parte. Então, de acordo com eles, a história do subdesenvolvimento latino-americano é a mesma do desenvolvimento do sistema capitalista mundial, porque não há como analisar o subdesenvolvimento ou o não desenvolvimento de um país sem analisar aquele país que se desenvolve ainda mais a custas desses países que não se desenvolvem. Entendem o que eu estou dizendo? Portanto, o processo de dependência, que foi falado na outra teoria, vocês lembram? A dependência foi simplesmente a forma particular que a integração da região ao capitalismo mundial assumiu numa situação em que o imperialismo se fazia presente e sufocava as possíveis alternativas de mudança. Então, essa dependência, esse sufocamento que os países periféricos não conseguem se desenvolver porque os países centrais não permitem, é mais uma prova dessa integração do capitalismo mundial, que realmente a gente não pode analisar de forma separada. E atestam isso os vários golpes de Estado que ocorreram na América Latina, apoiados pelos Estados Unidos, que sufocaram movimentos sociais e políticos e impediram qualquer possibilidade de mudança. Então, esse sufocamento,
toda essa questão de que os países periféricos não conseguem se desenvolver atestam essa integração do capitalismo no mundo inteiro. Então, até os acontecimentos que acontecem aqui, as manifestações que acontecem aqui, que foram sufocadas pelos Estados Unidos, são prova disso, gente. Dessa integração do capitalismo, dessa superexploração que eu vou falar no próximo slide, do capitalismo. Então, o golpe que aconteceu também por influência dos Estados Unidos, não única, mas por influência dos Estados Unidos, na maioria dos países da América Latina, apoiados, foram sufocados também por influência do capitalismo, por conta dessa integralização, qual é a palavra que eu estou procurando? Dessa uniformização. Rui Mauro Marini, que é um desses sociólogos que formaram esse conceito da superexploração, desenvolveu esse conceito para explicar o fato de que a burguesia nacional nos países periféricos, mesmo após a industrialização, tornou-se sócia minoritária do capital transnacional, do capital estrangeiro, gente, e continua realimentando a dependência mesmo com a industrialização interna. Então, o que acontece? Agora, com essas fábricas aqui no Brasil, vocês estão notando que está tudo interligado, né? Então, agora com essas fábricas aqui no Brasil, a construção dessas burguesias nacionais, das pessoas que constroem, que estão, como é que eu posso dizer? Que estão fazendo o país ascender no progresso, fazendo o país ascender no desenvolvimento e tudo mais, mas na verdade, preste atenção, então essa burguesia nacional, ela continua sufocando ainda mais o próprio país que está instalado. Por quê? Porque ela torna sócia minoritária do capital transnacional, do capital estrangeiro, fazendo com que o capital estrangeiro ainda domine o nosso país. E o resultado disso é a realimentação dessa dependência que realmente não termina, mesmo com a industrialização interna. Por isso que muitos perguntam, com tantas fábricas aqui no Brasil, ou não, estou falando no Brasil porque é o país que eu vivo, né? Mas pode ter outros países aí, com tantas fábricas, tantas indústrias, tantos polos comerciais, aqui em Manaus, taranã, taranã, as fábricas que vêm para cá, e o Brasil ainda não sai do subdesenvolvimento. Primeiro, que agora é que não vai sair mesmo, né? O PIB lá embaixo, tudo mais lá embaixo, e o nosso presidente não. Bora continuar. Então, e com isso, fazendo com que esse sufocamento ainda persista e que o Brasil não saia desse subdesenvolvimentismo. Vou criar essa palavra, né? Não saia desse subdesenvolvimentismo. Por quê, gente? Porque realmente não querem que aconteça. Porque os países centrais, eles sufocam a ascensão dos países periféricos. E uma prova disso é esse capital estrangeiro que continua mandando no Brasil. Vocês acham que as coisas que acontecem aqui no Brasil até hoje, provocadas pela ação do nosso presidente, elas são motivadas primeiramente por quem? Pelo capital transnacional, né? Pelo capital estrangeiro. Até mesmo que o capital estrangeiro de alguns países estejam renegando ele. Então, bora lá. De acordo com Marini, que novamente, quando eu estou citando esses sociólogos, são os sociólogos que construíram esses conceitos. A superação do subdesenvolvimentismo passa pela ruptura da dependência mediante o rompimento com o imperialismo, até com o próprio capitalismo, e não pela industrialização e pela modernização da economia. Veja que lindo, veja que surpreendente. A superação desse subdesenvolvimentismo, desse sufocamento, dessa dependência, não é pela industrialização e pela modernização da economia,
Não é esse caminho. Ah, tem que industrializar, tem que criar fábrica, tem que investir nas indústrias, tem que... Não é por aí, gente. E pela modernização da economia. Não é só pela economia. Não, tem que investir na economia, tem que tirar investimento da educação, tem que tirar investimento da saúde e botar na economia. Eu tô sendo muito tendenciosa hoje, né? Mas bora lá. Não é por aí, gente. A superação do subdesenvolvimentismo no nosso país, por esses sociólogos, passa pela ruptura dessa característica de dependência, mediante o rompimento com o imperialismo e com o próprio capitalismo. Quando eu falo do imperialismo e essa ruptura com o capitalismo, eu falo dessa dependência com o capital estrangeiro. Mas com tantas dívidas, com tantas... como é que eu posso dizer? Com tantas dívidas e com tantas essa realidade que estamos vivendo, isso torna cada vez mais distante de nossa realidade, né, gente? Essa realidade que o capital estrangeiro vale mais em nosso país do que a nossa própria voz, que nós somos brasileiros, né? E enquanto tem muitos brasileiros que não sabem nem o que é ser brasileiro, carrega a bandeira dos Estados Unidos por aí. Então, veja só, vou repetir, né? A superação do subdesenvolvimentismo passa por essa ruptura, dessa dependência, desse sufocamento, dessa superexploração com o imperialismo, com o capital estrangeiro, esse capital transnacional, com o próprio capitalismo. Isso quer dizer quebrar todas as fábricas que os outros países têm aqui no Brasil? Não, gente, mas só deixar de depender delas para que a realimentação da industrialização aqui interna ela aconteça. Eu sei que parece uma utopia, e não pela industrialização e pela modernização da economia. Quando a gente fala em progresso, quando a gente fala em desenvolvimento, essas coisas, as primeiras coisas que vem na mente é industrialização, modernização, não sei o que são e tudo mais, né? Então a gente não para pensar que tem coisas atrás, historicamente mal resolvidas, que a gente precisa resolver. E aí é importante a gente lembrar da história para isso. Porque essa teoria que foi construída na década de 60 e 70 só foi bem feita e bem construída por esses vários sociólogos, dividido em 3 etapas, porque eles levaram todas as questões nas pautas, as questões históricas, as questões sociais, as questões culturais, e não colocando tudo no mesmo bolo, batendo no liquidificador e criando uma forma para analisar todos os países da mesma forma, como foi a primeira teoria da modernização. Vocês estão entendendo? Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu sei que foi muita coisa, mas caso vocês não tenham entendido, vocês voltem ao vídeo, pausem, escrevam os slides no caderno, vai ficar mais claro. E é isso, gente. Até a próxima aula. Fiquem em casa. Uma coisa que eu queria falar para vocês, que eu falei na aula de filosofia, mas para quem está assistindo a aula de sociologia agora, então é que façam as atividades que eu passei para vocês, porque eu tenho até o dia 18 para pegar essas atividades. Foi ordem da coordenação. Então, para os que não estavam fazendo atividade, bora agilizar, porque eu não vou ficar de nome em nome no WhatsApp. Primeiro que uns não tem foto, outros não tem nome, eu não sei quem é. Então, os que estão me mandando, ótimo. Eu estou salvando lá o nome, tem uma pasta para cada aluno e estou botando lá as atividades. As pastas de alunos que não tiver com atividade nenhuma, eu não vou ficar procurando não, viu? Dia 18 eu vou passar para a Conceição o que tiver e vou fechar a nota com o que tiver. Então, estou dizendo isso para vocês se atentarem, e na próxima semana não terá aula da continuação desse assunto de sociologia. A gente vai revisar o assunto da primeira unidade, porque daqui a 15 dias, do dia 22 ao dia 26 parece, vai ter uma avaliação. Então, vou fazer essa revisão para que vocês voltem aos conteúdos, né, da primeira unidade, para ajudar vocês nessas questões. Então é isso, gente. Até a próxima aula, tá bom? Tchauzinho!